Olá, tudo bem? Gostaria de trazer mais uma reflexão aí para nós nesse momento, onde enfrentamos grandes desafios por diversos sentidos, sendo um dos maiores a pandemia que vem assolando a nação, não só a nação, mas o próprio mundo. E por mais que muitos talvez não tenham passado ou visto um grande impacto, nas suas proximidades, no entanto, isso vem impactando o Brasil, a nossa economia, vem impactando aí o nosso convívio social e muitos outros desafios que ainda talvez a gente não consiga nem detalhar, mas os estudos, concursos e tantas outras coisas que provavelmente muitas pessoas tinham se preparado, tinham se programado e de repente tudo começa a mudar. Então toda aquela programação que se tinha feito já não serve para esse momento, tem que se reprogramar e tudo exige de nós como seres humanos um equilíbrio, exige de nós uma fé que isso vai passar e logo vai melhorar e vai voltar à normalidade. E eu gostaria de compartilhar bem rápido aqui um texto que está lá em Atos capítulo 13, no versículo 22, quando Deus fala que ele então substitui o rei de Israel, que era Saul, e coloca Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que ia fazer então a vontade de Deus. Sobre os desafios que nós temos que passar, que nós temos que enfrentar, eu gostaria de trazer então essa reflexão, um exemplo para as nossas vidas, o rei Davi, que na verdade era o menino Davi, que ali cuidava das ovelhas do seu pai. E é importante observarmos Davi, porque não importava o desafio que aparecia para ele sempre fazia com excelência, ele sempre fazia com muita vontade, com muita dedicação. Então, no primeiro momento da história, quando ele aparece como pastor de ovelhas, ele cuidava muito bem das ovelhas do pai. Inclusive, matou um urso, matou um leão para cuidar bem das ovelhas. Em seguida, ele já tem que levar um alimento para os seus irmãos que estão na guerra, e ele se depara com uma situação onde os homens de Israel, os soldados, com medo de enfrentar um gigante que afrontava o Deus de Israel, e ali mais uma vez Davi, que diante de um grande desafio, ele não teve medo. Não por ser o Davi que já tinha matado um urso e um leão, mas sim por ser um Davi que confiava em Deus, que acreditava em Deus e sabia que ele estava fazendo a coisa certa. Pelejar em nome do Senhor Deus dos Exércitos, que daria vitória para ele. E nós conhecemos a história, ele tem a vitória. E por mais que ele foi ungido rei como um improvável pelo próprio profeta Samuel, que foi com seus olhos procurando quem seria o próximo rei de Israel, foi surpreendido porque Deus não olhou para a sua aparência, mas Deus olhou para o seu coração. Um coração de alguém que estava disposto a batalhar, a enfrentar seja qual for o desafio, confiando em Deus, com a certeza que ele iria ser vencedor. Então, essa reflexão, olhando para esse homem que foi segundo o coração de Deus, é lógico que tem muito mais fatos, muito mais histórias sobre o rei Davi. Tem os seus erros, tem os seus acertos, mas em tudo foi um homem vencedor. E pegando somente esses exemplos do início da sua história, do início da sua vida, eu acredito que já dá para trazer para nós grandes ensinamentos. Ou seja, não importa talvez o que está te assustando, o que importa nesse momento é que nós possamos aproveitar nosso tempo, voltar a nossa fé para com Deus, meditar na sua palavra, entender as promessas de Deus para as nossas vidas e confiarmos. E aos poucos Deus vai nos dando as estratégias, Deus vai mostrando os caminhos pelos quais devemos trilhar, e assim as nossas vidas vão voltando não só numa normalidade, mas ela vai voltando de uma forma onde nós nos aproximamos mais de Deus, e assim será possível então vivermos a vontade de Deus para as nossas vidas e temos uma vida aí de superação, uma vida aí de conquistas, porque é de crer e de saber que a palavra de Deus tem grandes promessas para aqueles que creem, para aqueles que confiam e para aqueles que batalham. Então não deixa nada venha destruir os seus sonhos, os seus projetos. Não fique achando culpados, mas simplesmente tenha um coração aí quebrantado na presença de Deus, confie nele, que com certeza seremos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude
a superar, a não perder aí a fé, a não perder a esperança, mas pelo contrário, sair dessa situação muito mais forte do que quando nós entramos nela. Amém? Deus abençoe. Até mais.